Olá, seja bem-vindo ao vídeo de revisão da disciplina Auditoria Contábil Avançada. Eu sou Adriana Greco Ferreira, tutora da disciplina, e esse vídeo tem por objetivo relembrar os principais conteúdos que foram apresentados e estudados nas unidades 1 a 4 presentes no seu ambiente virtual de aprendizagem. É importante lembrar que as questões da avaliação elas são randômicas, portanto, podem ou não serem contempladas todas as unidades no exame final. A revisão é um material de apoio, então é importante que você estude todo o conteúdo das unidades apresentados no Canvas. O que é auditoria contábil? É o conjunto de procedimentos técnicos realizados pela auditoria que tem justamente o objetivo de emitir um relatório de auditoria para mostrar a adequação ou não aos princípios da contabilidade e às legislações específicas. Para exercer a função de auditor contábil, é importante que os profissionais tenham contabilidade, estejam habilitados legalmente mediante o registro no Conselho Regional de Contabilidade. Além disso, o auditor contábil que exerce a função de auditor em empresas que tenham capital aberto, ou seja, sociedades anônimas de capital aberto, precisam ser registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E para que isso aconteça, o profissional ele precisa conhecer e seguir as normas referentes à atividade prevista na Instrução CVM número 308 de 1999. Qual é o objeto da auditoria contábil? Assim como a contabilidade, a auditoria estuda o conjunto do patrimônio da entidade, ou seja, bens, direitos, obrigações, recursos próprios. E para ela verificar se esse patrimônio registrado na contabilidade está correto, é preciso verificar os registros contábeis, documentos comprobatórios, como, por exemplo, contratos, notas fiscais, notas promissórias e quaisquer outros itens que sejam capazes de comprovar os atos e fatos daquela entidade auditada. Qual é a filosofia da auditoria? Ter evidências. Por que evidências? Para que assegure que os valores registrados e informados pela contabilidade por meio das demonstrações contábeis e financeiras da entidade estão corretos. Então, se, por exemplo, o auditor ele precisa verificar se a apuração de receita dentro de um determinado exercício está correto, uma das evidências que ele pode verificar são as notas fiscais de venda. Diligência, ter um cuidado quando realizar o trabalho de auditoria dentro da entidade auditada. Então, quando ele for executar os trabalhos, ele precisa verificar se os objetivos estão sendo atingidos, verificar se ele conseguiu ter todas as evidências em relação ao trabalho. Então, ele precisa ser cuidadoso na execução da sua atividade. Representação fidedigna é quando existe a representação dos atos e fatos administrativos de maneira completa, ou seja, que apresentou tudo que era necessário para aquele usuário compreender. Ser neutro, ou seja, não ter nenhum tipo de julgamento, nenhum viés envolvido naquela informação, e sem erros que possam causar prejuízo naquela informação contábil. Independência. O auditor, contábil,
ele precisa ser objetivo. Se ele está olhando uma conta de receita, ele precisa atentar para todos os detalhes referentes à receita. E ele não pode, né, ter nenhum tipo de viés para fazer o seu trabalho. Além disso, ser cético, ou seja, não acreditar em tudo. Ele precisa de comprovações, ele precisa do máximo de informação possível para que ele consiga realizar o seu trabalho. Ética profissional. Ele precisa, né, durante seu trabalho de auditoria, trazer credibilidade àquelas informações, não omitir nenhum tipo de informação, não cometer nenhum tipo de erro, né, por questões de falta de cuidado. Então, ele precisa ser ético na sua atividade. Qual a importância da auditoria contábil para a administração da entidade? A entidade, né, ela precisa das demonstrações contábeis para efetuar seu processo de tomada de decisão. Então, para que isso seja feito, ele precisa, né, essas demonstrações ajudam a confirmar os registros contábeis para verificar se não houve qualquer tipo de erro, omissão ou fraude dentro daquela informação prestada. Também verifica se há efetividade nos controles internos da entidade, se eles estão sendo executados corretamente e se essas demonstrações contábeis, né, que vão trazer a tomada de decisão, vão permitir a continuidade operacional. Através do relatório de auditoria, os administradores, os gestores, eles podem planejar de maneira eficiente a sua atividade, né, criando vantagem competitiva e sustentabilidade empresarial ao longo do tempo. Também, né, esse relatório da auditoria traz essas informações fidedignas, como eu falei anteriormente, sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade, embasando no processo de tomada de decisão. Os investidores, quando eles têm acesso às demonstrações contábeis, eles reduzem a assimetria de informações. O que é isso? Não existe uma barreira ou não existe uma diferença entre as informações prestadas internamente e externamente. E aí, né, os investidores eles conseguem ter informações efetivas, né, fidedignas, claras sobre rentabilidade e segurança dos investimentos que foram realizados. Também traz credibilidade e segurança razoável para aquela informação contábil que o investidor vai utilizar para o embasamento da sua tomada de decisão. Ele também, né, o investidor, ele pode projetar as tendências de ganho ou perda do investimento ao longo do tempo, bem como lastrear as possibilidades de risco e retorno existentes naquele investimento que ele realizou na empresa. Fisco, existência de controles preventivos para evitar que a empresa tenha sonegação fiscal. Também, através da informação contábil, é possível optar pelo melhor regime tributário que vai atender às necessidades tanto do governo quanto da empresa. Então, a empresa, quando ela opta por esse regime tributário, essa empresa consegue fazer o planejamento tributário de forma estratégica e minimiza os gastos referentes a impostos, taxas e contribuições. O que é auditoria interna? É o processo relativo a exame, análise, levantamento e comprovação da eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informação e controles internos integrados ao ambiente, para que justamente a administração consiga atender os seus objetivos.
Os profissionais de auditoria interna, eles devem ter acesso livre aos registros, aos recursos, e os funcionários da empresa para que ele consiga realizar a revisão e a avaliação das diretrizes, planos, procedimentos e registros sem qualquer tipo de impedimento. A auditoria interna, ela é responsável por testar, revisar, recomendar e fornecer informações periódicas à administração da entidade no que tange à aplicação e adequação dos processos de controles internos, financeiros e operacionais, revisando e analisando a correção, assegurando a eficácia dos controles a um custo razoável. Então, a auditoria interna ela precisa verificar se esses controles existem, se não, recomendar a implementação de um controle. Se um controle não estiver funcionando, vai pedir para a área justamente verificar e até alterar aquele tipo de controle existente. Lembrando que quanto mais controles a empresa tem, é melhor e menos risco de fornecer informações incorretas aos usuários. Verificação de atualização e cumprimento de políticas, normas e procedimentos internos. O mercado muda, a empresa também muda. Constantemente é necessário analisar se as políticas, normas e procedimentos não possuem qualquer tipo de falha ou se está desatualizado. Então, por exemplo, política antifraude. Como que essa política foi escrita? Está de acordo com o que hoje nós praticamos e minimiza questões de erros, de fraudes existentes? Então, é nesse sentido. Também a auditoria interna, junto com a área de compliance, verifica se as leis do seu setor, regulamentos e contratos estão em conformidade, para verificar se não existe qualquer tipo de erro também sendo praticado pela entidade. Salvaguarda dos determinando o grau de controle e proteção contra perdas, perdão. A empresa ela precisa ter uma política, né, controles também de saída de entrada de ativos para que justamente esses ativos sejam protegidos. Então, por exemplo, se um funcionário ele utiliza laptop, como que vai ser o processo de saída dele e entrada dentro da empresa, tá? A avaliação da economicidade das operações e do custo-benefício dos recursos. A auditoria interna pode propor novas formas de fazer as atividades, de serem desempenhadas as atividades, para trazer melhor economia, para também trazer um melhor custo-benefício. Por exemplo, um processo demora hoje 1 hora. A auditoria interna viu que na implementação de um sistema de gestão, essa atividade passará de 1 hora para 30 minutos. E viu que esse sistema não é tão caro, mas vai trazer produtividade e diminuição de tempo. Então, não tem problema, ela pode implementar, tá? Recomendação de melhorias operacionais. Trazer um olhar para o processo que é realizado hoje pela empresa, por um determinado setor, e verificar se podem reduzir gargalos, podem reduzir recursos, enfim. Monitoramento dos processos operacionais e de gestão. Verificar se esses processos estão sendo executados corretamente. Verificar se esses processos atendem à gestão. Ao final do trabalho da auditoria interna, é apresentado o resultado do seu trabalho através do relatório de auditoria interna. Deve ser redigido com objetividade e imparcialidade, expressando claramente suas conclusões
recomendações e planos de ação a serem tomados pela administração da entidade. O relatório deve ser entregue e apresentado à pessoa que solicitou aquele trabalho de auditoria interna ou a quem essa pessoa autorizar, sempre averiguando a questão da confidencialidade do conteúdo. Nem todo mundo tem acesso a esse relatório, somente o departamento competente, aquele departamento que teve aquele trabalho auditado, é que deve ter acesso. E gestores de maiores níveis hierárquicos, se isso estiver ligado ao interesse deles, sim, tá? No caso da constatação de impropriedades, irregularidades ou ilegalidades, a auditoria interna pode emitir relatório parcial para que sejam tomadas providências imediatas da administração. Então, a auditoria ela sempre tem que levantar esses pontos que existam, né, de irregularidade, impropriedade ou ilegalidade, para que justamente a empresa tenha um plano de ação e volte a atender as necessidades, a execução das atividades de forma correta. Quais são os requisitos profissionais do auditor? Competência profissional, ele precisa conhecer, ter habilidades técnicas em relação à empresa que ele audita. Sigilo, não pode falar sobre o que o trabalho está sendo desenvolvido com nenhuma parte interessada, todas as informações são restritas. Objetividade, de ir direto ao assunto, de auditar exatamente a área específica que ele foi contratado. E ter um cuidado com o trabalho, com o seu desempenho nas atividades. Então, ele tem que zelar para que aquele trabalho seja realizado da melhor forma possível. Quais são as organizações ligadas às firmas de auditoria? Nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, que empresas, né, de auditoria que sejam independentes e registradas na CVM, elas podem auditar justamente as empresas, as sociedades anônimas de capital abertas e de instituições, sociedades ou empresas que integram o sistema de distribuição de intermediação de valores mobiliários. Então, as empresas de auditoria independente que fazem esse trabalho estão atreladas à CVM. O IBRACON fortalece a profissão de auditoria no Brasil e dá a sua estrutura no mercado. O Conselho Federal de Contabilidade e o Conselho Regional de Contabilidade, eles são figuras importantes dentro da área da contabilidade. Por quê? Porque o CFC ele orienta, normatiza e fiscaliza a atuação dos conselhos regionais. E esses conselhos regionais são responsáveis pelo registro e desempenho das atividades dos profissionais contábeis no Brasil. Banco Central determina as políticas que interferem diretamente no sistema financeiro e também tem influência junto à Comissão de Valores Mobiliários. Por isso, né, que se tornou um órgão relacionado à auditoria. Além disso, é importante ressaltar o seguinte: as empresas de auditoria independente que auditam instituições financeiras, né, e também seguradoras, né, elas são regulamentadas, elas são fiscalizadas pelo Banco Central e a SUSEP. Daqui a pouco eu vou falar da SUSEP. Então, o Banco Central ele precisa, né, ter atuação sobre essas empresas que passam por seus regimentos, pelas suas instruções, pelas suas leis, perdão, leis não, por suas resoluções e instruções. A SUSEP, ela fiscaliza a constituição, organização e funcionamento e operação das sociedades seguradoras de capitalização, entidades de previdência privada, seja ela aberta, tá? E resseguradoras. Então, todas essas empresas também têm que passar
pela regulamentação da SUSEP. Então, os auditores de empresas desse segmento precisam entender exatamente quais são as resoluções, as instruções que a SUSEP determina. IA, desenvolvimento da auditoria interna no Brasil. Comi- é, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Estuda, prepara e emite documentos técnicos sobre procedimentos contábeis e a divulgação de informações dessa natureza. Então, os auditores eles precisam conhecer os pronunciamentos técnicos para poderem auditar as empresas que realizam as suas demonstrações contábeis. Educação profissional continuada, né? É uma premissa do Conselho Federal de Contabilidade, que tem por finalidade manter, atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais de contabilidade, como características indispensáveis à qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento das normas que regem o exercício da profissão contábil. Isso quer dizer o quê? Que o CFC ele acredita que o profissional contábil ele precisa estar continuamente estudando, apresentando competências, habilidades técnicas, e por isso ele precisa, principalmente o auditor de empresas de capital aberto, não, firmas de empresas de auditoria independente, precisam realizar esse aprendizado constante. Então, é isso que a educação profissional continuada quer dizer. Controle de qualidade tem por finalidade assegurar que o serviço de auditoria esteja em conformidade com as normas profissionais e éticas e com as exigências legais e regulatórias aplicáveis. Além disso, né, permite que a emissão dos relatórios de auditoria seja apropriada para as circunstâncias pela qual aquela empresa foi contratada. A Instrução CVM número 308 de 1999, através do seu artigo 32, afirma que o auditor independente deverá implementar um programa interno de controle de qualidade de acordo com as diretrizes do Conselho Federal de Contabilidade e do Instituto Brasileiro de Contadores. De acordo com o item 16 da NBCPA 01, o sistema de controle de qualidade deve conter políticas e procedimentos que considerem os seguintes elementos: responsabilidade da liderança pela qualidade na firma. Então, o sócio da empresa de auditoria ele tem que ser responsável em transmitir a importância do sistema de controle de qualidade. Quais são as exigências éticas relevantes para a execução daquele trabalho? Por exemplo, tem que ter rotatividade da empresa de auditoria. Isso está sendo preservado? O auditor que está naquele trabalho, ele tem completamente independência em relação àquela empresa, tá? Aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos específicos. Verificar se o cliente ele pode continuar sendo atendido pela empresa de auditoria, se não existe nenhum empecilho em relação àquele trabalho específico. Recursos humanos, quais os auditores estão preparados para fazer aquele trabalho, que possuem capacitação técnica para isso? Como vai ser executado o trabalho e como que vai ser monitorado esse sistema de controle de qualidade? A firma de auditoria deve documentar e comunicar as políticas e os procedimentos de qualidade aos seus funcionários, porque eles precisam entender como que eles devem atingir isso durante os seus trabalhos, né? E para que ele justamente entenda que se ele não tiver todo um cuidado com o sistema de controle de qualidade estipulado pela empresa que ele trabalha, ele pode cometer algum erro que seja crítico para aquela empresa auditar.
A documentação relacionada ao controle de qualidade deve ser colocada à disposição do Conselho Federal de Contabilidade e de outros órgãos reguladores da atividade do mercado para conhecimento, acompanhamento e fiscalização. Na definição das regras e dos procedimentos de controle interno de qualidade, devem ser levados em consideração fatores como que está formada a equipe técnica, qual é o porte da empresa, qual é a cultura, que tipo de organização a gente está se referindo e qual é a complexidade do trabalho que a gente tem. Vai fazer auditoria trimestral? Vai fazer uma auditoria de controles internos, vai fazer uma auditoria relacionada a sistema, isso tudo é preciso ser informado. O sócio encarregado do trabalho, ele deve assumir a responsabilidade pela qualidade de todos os trabalhos de auditoria para os quais foi designado. Então, é vital que tenha devida competência, habilidade e autoridade para desempenhar esse papel. Além disso, as responsabilidades do sócio encarregado devem ser claramente definidas e comunicadas. Qual é a diferença entre norma e procedimento? Norma se refere às medidas de qualidade na execução das ações e dos objetivos a serem atingidos por meio dos procedimentos. Então, tudo que é emitido pelo conselho, né, é uma forma de garantir que os trabalhos do contador vão ser realizados de forma correta, né? Então, aqui a gente considera a avaliação pessoal no exame realizado e na emissão do relatório, tá? Procedimento de auditoria, né? Quando eu falo norma, tá? Também a gente tem as normas de auditor que eu vou falar daqui a pouco. Procedimento se refere a tarefas cumpridas pelo profissional de auditoria durante o exame que ele vai fazer na entidade auditada. A gente tem contagem física, confirmação com terceiros, conferência de cálculos, inspeção de documentos. Aqui, né, nos procedimentos, a gente descreve de forma genérica, né, porque a gente pode ter uma alteração ao longo do tempo da empresa, né? E até mesmo dos procedimentos a serem realizados serem melhores do que outros. Então, dependendo do trabalho, isso pode ser modificado. As normas brasileiras de contabilidade, conhecidas pela sigla NBC, né, elas são seguidas de letras e numeração específicas para cada agrupamento e tem o hífen e a denominação. Então, se a gente fala da NBCPA 01, ela se refere ao controle de qualidade para firmas, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, de auditores independentes. Essas NBCs são classificadas em duas, profissionais e técnicas. As profissionais, elas determinam quais são as regras que aquele profissional deve executar durante seu trabalho. Então, elas são conhecidas pelo prefixo NBCP. Já as normas técnicas mostram os conceitos doutrinários, regras e procedimentos que devem ser aplicados pela contabilidade. E aí a gente tem o prefixo NBCT. Revisão analítica. A auditoria das demonstrações contábeis apresenta um papel fundamental na confiança dos usuários da informação financeira, uma vez que é necessário o fornecimento de respostas adequadas e fidedignas capazes de ajudá-los no processo de tomada de decisão. Durante o trabalho do auditor, né, ele pode se deparar com situações onde a obtenção de provas não seja tão fácil, é um pouco complicado e até pode exigir um alto custo. Assim, nesse tipo de situação, o procedimento de revisão analítica é uma forma simples de obter a evidência e a sua utilização é estimulada pelas normas de auditoria existentes aqui no Brasil. Mas o que é revisão analítica? É uma forma, né,
da auditoria é verificar o comportamento dos valores relevantes, seja através de índices, quocientes e outros meios, com a finalidade de identificar tendências ou situações anormais. Pode ser aplicado nas demonstrações contábeis consolidadas, componentes e elementos individuais da informação. Além disso, o auditor ele pode utilizá-la nas diferentes fases de auditoria. Pode ser no planejamento, durante os seus trabalhos em campo e no final do trabalho. Como todos os procedimentos de auditoria, deve ser registrado em papel de trabalho, onde devem ser especificadas as informações que foram utilizadas para análise e conclusão das variações existentes nos grupos de contas, nas contas ou na informação como um todo. Quando a variação ultrapassar a tolerância e considerada significativa, o auditor deverá realizar testes adicionais para justamente ele ter mais evidências para explicar o motivo daquela variação. Antes da sua realização, é essencial a fixação do nível de tolerância das diferenças que vão ser encontradas pela auditoria. Esse nível de tolerância ele pode ser um valor monetário, um percentual pré-determinado, ou uma combinação. Ou também pode utilizar modelos estatísticos sofisticados. Quando a gente fala, né, de revisão analítica nos processos de RH, a gente, como auditor, deve determinar a adequação dos procedimentos analíticos substantivos específicos para determinadas afirmações, considerando a avaliação dos riscos de distorção relevante e testes de detalhe se houver. É o que eu acabei de falar. Se houve uma variação que acima do nível tolerado, deve fazer um teste de detalhes, né? Um teste adicional. Se aquele procedimento analítico foi suficiente, aquilo já mostra que é evidência de auditoria. Avaliar a confiabilidade dos dados, levando em consideração a fonte, comparabilidade, natureza e relevância das informações disponíveis e os controles sobre a elaboração de dados. Normalmente, a gente utiliza, né, informações externas que são fidedignas, que são justamente forma de trazer embasamento para aquela auditoria. Apresentar uma expectativa de valores registrados ou índices e avaliar se ela é suficientemente precisa e capaz de identificar uma distorção que individualmente ou em conjunto com outras distorções possam resultar na apresentação de demonstrações contábeis com distorções relevantes. Ou seja, a gente tem que ter uma base e verificar se houve, dentro da diferença de auditoria que a gente está averiguando dentro do RH, se aquilo ali é um ponto de atenção que tem que ser dado como distorção pela auditoria ou não. Mas antes, né, a gente tem que conversar com a empresa e ter mais evidências até chegar a essa conclusão. Determinar o valor de qualquer diferença entre os valores registrados e esperados, que seja aceitável, sem necessidade de realizar qualquer exame adicional, é o que eu já tinha falado anteriormente. A NBCTA 520 determina que a confiabilidade dos dados é influenciada por sua fonte e natureza, bem como depende das circunstâncias da sua obtenção. Mas quais são os aspectos que devem ser considerados relevantes para esse procedimento analítico? Fontes de informações disponíveis. Por exemplo, se as informações podem ser mais confiáveis, né? Elas são mais confiáveis quando vêm do mercado, né? Então, dados do setor de atividade é um exemplo de situação como essa. Comparabilidade das informações disponíveis, né? A gente pode ter dados de um setor amplo, né, que precisem ser complementados para que a gente consiga comparar com
títulos da entidade que produz e vende aqueles produtos especializados. Então, se tem um setor que é específico demais, a gente faz essa comparabilidade. Natureza e relevância das informações disponíveis. Existe um orçamento de recrutamento e seleção estabelecido e como que ele está em relação ao que foi realizado? Foi alcançado o que era o objetivo daquele planejamento? A gente verifica isso. Controle sobre a elaboração das informações que são planejadas para assegurar sua integridade, precisão e validade. Por exemplo, controles referentes à contratação de serviços de terceiros, referentes ao recrutamento e seleção da empresa. Né? Existe contrato, né? Como que esse contrato ele é aprovado? Tem diferentes alçadas, são diferentes pessoas que aprovam. Como que é passado por esse processo de contratação? Esses controles são importantes. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, e espero que tenha ajudado também no seu estudo para o exame final. Se você tiver qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.